Bom, saudações a todos, sou Marcos Arino Babalaô e Calgundá e esse é o canal do YouTube associado ao blog www.lumilar-fa.com.br, blog escrito. Não deixem de ir no blog ver os textos, tem lá centenas de textos. São mais de 10 anos de textos sendo publicados, então você não deixe de acompanhar. Nesse vídeo, se você acompanhar até o final, você vai ouvir eu falando, explicando de forma teológica a diferença entre Umbanda e Candomblé, ou Ifá. Na verdade, você pode considerar, vamos falar em Umbanda e Candomblé porque é o que interessa, né? Que eu poderia botar Ifá na jogada, mas olha só, esse não é um lugar comum, como todo mundo fala, diferencia de orixá. Olha só, eu vou falar sobre teologicamente, né? Por que as duas coisas são diferentes e não tem nada uma coisa a ver com a outra. Eu vou explicar as diferenças para que você possa olhar as duas e entender qual é a área que cada uma está e as diferenças entre elas, tá certo? Né? Vou falar aqui teologicamente sobre isso para vocês entenderem que dá para explicar isso de uma forma racional e estruturada de ponto de vista religioso, ok? Então quem quiser ficar, fica, se não, próximo vídeo. Bom, quem já começou sabe que não é um vídeo curto, né? É longo, mas enfim, o assunto é interessante, tem que falar longo, né? Então, eu queria lembrar a todos, não deixem de ir lá no Instagram, Eu e Fá, me acompanhem lá, eu vou publicar as coisas, né? Tem publicações específicas no Instagram, não deixe de ir lá, estou experimentando o Instagram, né? Eu era meio ignorante nisso, mas Eu e Fá no Instagram, ok? Bom, primeira coisa que eu precisava falar é, assim, eu vou falar sobre Umbanda e Candomblé aqui, e Candomblé ninguém me enche o saco, mas toda vez que eu falo de Umbanda, cara, porque eu sou obrigado a falar o que é certo, o que é errado, fazer críticas ou não, eu não tenho esse problema de fazer críticas, né, tá certo? Eu faço as críticas e explico as minhas críticas. Quando eu falo de Umbanda, tem sempre alguém que reclama, aquele negócio todo. Então, antes de eu começar a falar sobre Umbanda, deixa eu falar 30 segundos o seguinte. Meu envolvimento, olha só, eu tenho enorme, longa intimidade com Umbanda. Eu tenho propriedade para falar de Umbanda, tá? Eu não sou de Umbanda, eu não sou médium, então eu sou rodante, eu sou babalaô, mas minha esposa tem uma casa de Umbanda. Essa casa desde 2009, casa dela, mas antes disso participou de N casas de Umbanda, eu acompanhava ela. Então eu tenho uma convivência de Umbanda assim de mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, de Umbanda. E essa casa é uma casa que eu sustento, eu mantenho, ou seja, eu sou a pessoa que sustento e a minha esposa está lá e eu apoio ela. Então, assim, eu tenho intimidade para falar de Umbanda, intimidade mesmo. Eu e Umbanda temos uma relação íntima de muitos anos. Então, as coisas que eu estou falando aqui, eu falo com propriedade, eu não sou nenhum idiota falando comentários adjetivos aqui. Então, se você não se incomoda, se você se incomoda com o que eu vou falar, as críticas que eu vou fazer, informações que eu vou dar, eu sei, lamento, mas assim, eu tenho toda a propriedade para falar desse tema, ok? Tá certo, né? Mas lembra que eu falei, não sou de Umbanda, eu sou Babalaô e era de Candomblé, né? Mas minha esposa tem um outro caminho, mas sempre continua, sempre e continua sendo apoiada por mim, tá certo? Ok? Minhas filhas são de Umbanda e gostam de Umbanda, tá certo? A gente tem caminhos aí paralelos, não caminhos unificados nesse ponto, tá? Beleza. Então, eu queria primeiro, assim, para falar de Umbanda, cara, se a gente não falar um pouquinho da história, as pessoas não vão entender Umbanda, porque tudo é baseado em isso, né? A primeira coisa que eu vou dizer para você é o seguinte, antes de eu abordar aquela ponto de vista teológico, eu tenho que falar 5 minutos sobre isso, espero que seja 5 minutos, tá certo, né? A primeira coisa, a Umbanda é uma religião brasileira, tem gente que acha que é uma religião africana, tem gente que é uma religião de matriz africana, tem gente que acha que é uma religião de afro-brasileira. Todo mundo que acha isso está errado. A Umbanda é uma religião brasileira, surgiu aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, especificamente em Niterói, né? O Zelito foi a pessoa que criou a Umbanda, foi criada no dia 15 de novembro de 1908, tá? Então, assim, esta é a Umbanda. A Umbanda foi criada aqui, aqui, foi criada aqui, não veio de nenhum lugar, foi criada aqui, manifestada. E a Umbanda sempre teve, então essa é a primeira coisa, né? Então lá, sempre foi católica, ela sempre teve origem católica. Então, se você conhecer a Umbanda, você tem que ver como é que era a Umbanda, como é que ela foi, como é que eram as casas iniciais, todas ligadas a santo e tal. A base teológica da Umbanda sempre foi católica, tá? E a Umbanda,
não quero deixar de falar nada, né? E a Umbanda, uma das coisas que a Umbanda surgiu é que ela tem uma base religiosa católica, tem essa manifestação de espíritos, e ela nasceu de uma divergência, de uma contestação da forma como os kardecistas na época faziam. Os kardecistas, eles são elitistas, tá certo? Preconceituosos, né? E nunca aceitaram a Umbanda, não aceita, até hoje não aceita, né? Eu já li um livro do Kardec, o livro dos espíritos, tá certo? Livro dos espíritos. E definitivamente aquilo é preconceituoso, ou seja, se você lê o Kardec, você vê que ele acha que a Umbanda é uma maluquice, é uma mentira. Isso é bem claro, é só ler o livro dos espíritos. Então não adianta ter o negócio, é o que está ali documentado ali naquele livro lá. Então, basicamente entender. Por isso que eu não gosto, por exemplo, quando vejo umbandistas usando o Kardec como base, aquele negócio todo. Olha, o umbandista não pode usar o Kardec como pode usar os católicos como base, como religião base, mas não pode usar o Kardec, porque o Kardec diz que vocês são malucos, que vocês são mentirosos, enganadores. É o que está lá no livro dos espíritos do Kardec, né? Então, a Umbanda, ele é baseado em guias, em espíritos, né, que incorporam nas pessoas, tá certo? Né? E surgiu com dois tipos de espíritos, caboclos e preto velho, que eram tipos, tinham esses dois, tá? Bom, tem muita gente que diz o seguinte, não, mas a Umbanda já existia antes, porque não, olha só, a Umbanda foi criada em 1908. A questão da incorporação de espíritos para trabalhar em terra, né, incorporação de espíritos para trabalhar, já existia antes, isso veio com os bantos, né? Já existia antes de ter Umbanda, tinha a Quimbanda, Banto, tinha os calundus, tá certo? Que as pessoas associam com o candomblé, e não é candomblé. Quando eu falar sobre o origem do candomblé, eu vou explicar isso com calma, mas eu digo o seguinte, calundu era uma forma de Umbanda, de Banto, de incorporação familiar, orientada a fazer curandeirismo, feitiços, amarrações, essas coisas todas que faziam. Então o calundu era um núcleo familiar para fazer isso. Tinha a Quimbanda e tinha a Macumba, que faziam essas coisas de incorporação. Isso havia no Rio de Janeiro. Tem um livro, um livro aberto, você pode comprar em livraria, mas tem também PDF livre, você pode baixar sem violar nada. É um livro de um jornalista chamado João do Rio. João do Rio é o pseudônimo de um jornalista que era dono de um jornal, na verdade, ele era editor. Ele tinha esse pseudônimo, ele escrevia artigos, e ele escreveu um livro muito, muito interessante chamado Religiões do Rio de Janeiro. Esse livro foi escrito em 1905, pré-Umbanda, tá? E ele, antes de ter escrito o livro, ele procurou, cara, tudo quanto é religião que tinha no Rio de Janeiro, ele escreveu esse livro. Ele escreveu no jornal dele artigo e escreveu o livro. Vale a pena, quem quer conhecer um pouco desse tema, ler o livro do João do Rio. Tem que conhecer. Cara, o livro do João do Rio é leitura obrigatória para você entender o cenário religioso no início do século XX, tá? É importante. Então, isso sempre teve essa manifestação. Mas essas coisas não eram Umbanda, porque a Umbanda também tinha incorporação, mas a Umbanda veio com a ideologia da Umbanda, toda aquela questão de valores, né? De valores de ética. A Umbanda tem um formato que é o formato Umbanda, e esse formato foi que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, e depois, posteriormente, as casas, abriu nas casas, as casas estão espalhando, que criou. E isso permaneceu. E essa é a grande força da Umbanda, é essa ética dela, essa moral, esses valores, essa forma da Umbanda se espelhar, se espelhar em Deus, seguir Deus e trazer essa ética de Deus para as pessoas. A Umbanda é muito, muito, muito forte. E ela se desenvolveu urbana, né? Diferente dessas manifestações de Macumba, que eram muito periferia, cada vez mais periferia. A Umbanda não, urbana e classe média, porque as pessoas lá, você não, né? Nas outras, os caras tinham lá nos confins do Rio de Janeiro, agora via a área central, mas antes era uma área bem afastada. Mas não, a Umbanda era completamente, era um perfil diferente, né? Pessoas de classe média, pessoas de classe média, estudadas, integradas na sociedade, não tinha nenhum tipo de segregação delas, e era completamente urbana. Então, o que aconteceu com a Umbanda, assim, quando a Umbanda surgiu e fez esse movimento, e tinha consultas, não sei o que, falava para as pessoas, né, resolvia o problema, cara, aquele público, né, de que ia procurando essas macumbas, esses calundus, começaram a largar esse troço e ir para a Umbanda, né? Então a Umbanda foi, na realidade, foi forte, né? O movimento, olha que movimento forte, ele chegou, a Umbanda arrumou essa bagunça toda, olha que coisa legal, a Umbanda é uma coisa de Deus, porque ela chegou no momento que tinha essa coisa, essa feitiçaria, esse baixo espiritismo, como se chamava, né? Tem um livro aí, A Morte Branca do Feiticeiro Negro, vale a pena ser lido. Quem quer entender Umbanda também, vale a pena ser lido. A Morte Branca do Feiticeiro Negro, tá? É um livro que eu recomendo.
Então, a Umbanda acabou com essa coisa toda, né? Eu vou falar mais, daqui a 30 segundos eu falo sobre isso. Bom, aí a Umbanda estava se organizando, teve o primeiro congresso de Umbanda. O primeiro congresso foi muito interessante porque, já estou com meus 8 minutos, vai ser longo, né? Ou seja, então, um pouquinho importante, porque o primeiro congresso, ele é muito interessante, você vê o texto. No primeiro congresso, existe lá o estabelecimento da Umbanda como uma religião local, ligada a fontes orientais, ligada a valores altos, espíritos altos, e se afastando completamente da África. Eles tiveram o primeiro congresso de Umbanda brasileiro teve a preocupação de separar e de discriminar o negócio na África. Então a gente tem que entender o seguinte, olha, primeiro congresso de Umbanda, nenhum vínculo com a parte afro-brasileira, tá? A Umbanda não tinha, ela tinha uma visão negativa, né? Esse pessoal da sociedade tinha uma visão negativa, né? Da parte africana, eles discriminavam e se ligavam ao Oriente, coisas, espíritos superiores e tal, não sei o quê, talvez influenciado pelos próprios kardecistas de origem, mas não importa. O primeiro congresso, se você for ver as resoluções, como é que era, o que ele estabeleceu, o que era a base da Umbanda que eles fizeram lá, cara, não tinha nada a ver com a parte afro-brasileira. E é aquilo que foi estabelecido. Só que aconteceu o seguinte, eu estou contando a historinha da Umbanda aqui, né? A Umbanda começou a dizimar esse pessoal, o pessoal perdeu o cliente, e esses caras viram o seguinte, que eu estou falando aqui são fatos, hein? Fatos históricos, não estou inventando não. Ele falou o seguinte, olha, ele viu o seguinte, se eles não se transformassem em Umbanda, eles iam acabar, e os caras precisavam ganhar dinheiro. O que foi esses macumbeiros, esses quimbandeiros, todos falaram o seguinte, também sou Umbanda. Aí teve um movimento de Umbanda para começar a expansão, por quê? Porque todos esses quimbandeiros, macumbeiro, calunduzeiro, tá certo? Todo esse pessoal de baixo espiritismo também disse que era Umbanda, tá certo? Começou a fazer culto de Umbanda, ele disse que era Umbanda. Isso começou a proliferar, começou a ter uma variedade, e aí foi nesse momento que começou a cair dentro da Umbanda, né? Essa linha de influência africana, né? Afro-brasileira, né? Que era esse pessoal de bando, de influência que tinha essas macumbas que bando, começaram a entrar e colocar. Só que a Umbanda, gente, a Umbanda é um negócio de Deus mesmo, que é muito forte. Esses caras entraram e, na realidade, eles tiveram que se adaptar ao formato da Umbanda. Então, eles não entraram lá para fazer bagunça, não. Eles entraram e, tanto que acabaram, né? Aquele formato, as quimbandas acabaram. O que sobrou foi Umbanda mesmo, né? Esse negócio estava meio confuso, eles fizeram, olha que coisa interessante, fizeram o segundo congresso da Umbanda. Por que? Eu acho que teve outro também, mas o segundo congresso foi muito interessante, porque qual foi o objetivo do segundo congresso? O segundo congresso foi feito para pacificar aquelas relações da Umbanda. Como estava essa confusão, eles tinham um pessoal de Umbanda tradicional chamado de Umbanda branca, para separar da Umbanda negra, Umbanda ruim, Umbanda traçada, eles tinham um negócio todo, aí eles fizeram o segundo congresso. O segundo congresso, o objetivo basicamente foi apaziguar aquela turma toda. Aí eles fizeram um pacto de não agressão, uma coisa interessante, né? Um pacto de não agressão. Acabaram com essa denominação de Umbanda branca, tudo era Umbanda, e só que as pessoas tinham de se comportar. Quem fez esse movimento para entrar essa coisa foi uma pessoa chamada Tata Fumutinho, né? Que era o cara que foi o expoente do Molocô. E o Molocô era o quê? Ele tinha essa coisa de criar o Molocô, né? E que é aquela mistura de banto, candomblé e umbanda, aquele negócio todo. O Molocô foi isso. O Molocô que era o quê? Em tese eram pessoas que que tinham essa origem africana, eles viraram umbanda, mas queriam enfiar aqui todas aquelas coisas de que já faziam antes, né? Sacrifício, a umbanda não tinha sacrifícios de animais, não usava nada, então eles colocaram ali, a Umbanda nunca foi muito forte em ritos formais, hierarquias, iniciações, né, obrigações, a Umbanda não tinha nada disso, cara. Então esses caras, né, então criaram o Molocô. Então as casas do Molocô era a casa onde misturava a Umbanda com essa coisa africana que tinha lá. Só que essas casas do Molocô, durante muito tempo, cara, ainda na década de 90, ainda tinha gente que se dizia o Molocô. Esse negócio, o Molocô, pelo menos aqui no Rio, virou um pejorativo, né? De coisa ruim, de coisa misturada, e acabaram acabando as casas de Molocô, tá certo? Quem conhece muito bem casas de Molocô, e até elogia o pessoal de Molocô, é o José Benício. O José Benício frequentou uma casa de Molocô, e ele gosta muito, né? Ele faz muitos elogios. Tanto que o livro dele, que ele fez sobre Candomblé do Rio de Janeiro, tem lá, cara, tem acho que um quarto do livro, ele fala sobre Banto, a influência Banto. E é verdade, porque ele tem que falar, porque o resto do livro ele fala sobre Candomblé, a parte Urubá, mas dentro do Rio de Janeiro, quando a gente fala, a influência Banto foi muito forte, e ele documenta lá toda aquela influência Banto que aconteceu. O Benício, ele respeita muito essa coisa e documentou lá o que tinha lá. Eu estou contando a sua foca, o que tinha lá. Então os caras fizeram Molocô, que era essa misturada
toda que havia, tá certo? Aí, a partir disso aí, o que aconteceu nesse período foi o seguinte: a partir desse ponto, do segundo congresso, aí, décadas de 30, 40, 50, começou a ter milhares de linhas da Umbanda, a Umbanda começou a ser recheada de coisas, e hoje a Umbanda é essa coisa diversa. Apesar de ter essa variedade, linha oriental, os orientais, a linha oriental do Umbanda foi uma linha muito forte, né? Tem a linha afro-brasileira, a casa da minha esposa segue essa linha mais afro-brasileira, tá certo? Nesse estilo, em relação a cântico, tambor e esse negócio. Mas então foi essa linha que acabou criando essa diversidade da Umbanda, mas sempre Umbanda. Então tem Umbandas que não tocavam com tambor, tem Umbandas que tocavam tambor, tem Umbandas que era oriental, então, né, com aquele grafismo, tem a Umbanda do Mota, qualquer coisa lá, esqueci já o nome do cara. Né? Quando a gente grava, sempre esquece o nome de todo mundo. Então, isso está lá. Mas, no final de contas, o que aconteceu? A Umbanda prevaleceu, apesar disso tudo, e continua lá, tá certo? Então, o que eu queria contar essa história toda, para dizer para vocês por que eu falei tudo isso, para vocês entenderem como é que surgiu e como é que surgiu essa coisa do... Eu falei isso tudo aqui só para chegar nessa frase que eu vou falar agora. Foi assim que a Umbanda se transformou, adquiriu essa estética afro-brasileira, tá certo? Mas é uma estética muito mais aparência do que de fato. Porque a Umbanda, no núcleo dela, em qualquer caso que você vá, continua sendo católica, continua sendo aquela ideologia do Umbanda, de seguir a Deus, daquela ética, aquele negócio todo. O que aconteceu tem pessoas de mau caráter, pessoas ruins que fazem a casa com aquela coisa, com o objetivo de ganhar dinheiro. Assim, isso tinha e continua tendo. Tem muita gente ruim que continua abrindo casa dizendo que é Umbanda, querendo fazer o bem para as pessoas e fazendo isso usando a fama das pessoas que fazem a coisa direito, né? Continua. Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Mas a Umbanda adotou essa estética, né? Muito mais estética afro-brasileira, mas continua sendo brasileira. Então por quê? Porque, né, agora chegando no ponto lá, porque na Umbanda começou a aparecer a figura, surgiu a figura dos orixás. Antigamente era só caboclo e preto velho, né? Apareceu a figura dos orixás, aí tem algum, tem não sei o quê, começou a falar. Então, por causa desses nomes, as pessoas poderiam estar entendendo que a Umbanda tinha ligação com o Candomblé. Mas essa é uma coisa complicada, porque é o seguinte, eu tenho livros de Umbanda da década de 40, 50, a gente vê lá, eu tenho um livro interessante, antigo, que você vê lá as pessoas usando termos de candomblé, primeiro, nomes errados e nomes de forma inadequada. Começou a ter essa influência e as pessoas começavam a copiar dentro da Umbanda essas coisas iorubás, coisas de candomblé, sem entender o que era aquilo. Então, por exemplo, até hoje, né, as pessoas de Umbanda usam a expressão babá para chamar uma mulher dirigente de Umbanda. E a gente sabe, quem é de candomblé sabe que babá é uma palavra que significa pai. Baba, lorixá, né? O pai que tem orixá. Iá. Então, mas tem a babá de Umbanda, olha só, porque eles não entendiam. A verdade é que aquelas pessoas que fizeram esse negócio lá não entendiam o que estavam fazendo, não entendiam o urubá, não entendiam o candomblé, porque o candomblé era um troço fechado e não tinham acesso e saíram copiando. Então essa coisa de orixá, chegando no ponto, essa coisa de orixá é uma coisa assim, quem são orixás na Umbanda? São caboclos, qualquer pessoa, eu não sei como é que essas pessoas estão falando hoje, mas sempre foi assim, quem entendia de Umbanda, você perguntava, e as pessoas perguntavam, orixá? A pessoa, não, as pessoas explicavam assim, não, olha só, os orixás na realidade são caboclos de Umbanda, que adotam o nome de orixá e trabalham nessa linha, né, com a energia. Minha esposa que fala isso, né? Ela trabalha com essa energia do orixá, tá certo? Mas são caboclos. Então, os tais orixás de Umbanda continuam sendo os mesmos caboclos. Então, caboclo, então é o mesmo tipo de guia, tá? Então, por que eu estou falando isso? Por quê? Muito interessante, só um momento. Bom, eu estou falando isso tudo, né, até agora, porque para dizer para você o seguinte, que as pessoas não podem entender que a Umbanda seja um prequel, né, um predecessor do Candomblé, como se fosse assim, você começa na Umbanda e você continua naturalmente para o Candomblé, como se o Candomblé e a Umbanda fossem continuidades um do outro. Não são. Eu já vi gente de Umbanda falar isso. Pelo contrário, já vi gente de Candomblé dizendo, não, a pessoa de Umbanda aí evoluiu e foi pro Candomblé. Olha como é que são pessoas que não sabem nem o que é Candomblé. O cara quando fala uma coisa dessa, eu já vi gente falar no Candomblé. Assim, ó, não, a pessoa era de Umbanda, aí eu evoluí, né, aí fui pro Candomblé. Tem uma mãe de santo que falava, não, mas aí o guia dizia que eu já tinha
feito aquela estágio que eu deveria agora pular de estágio para um outro estágio. Caraca, eu digo o seguinte, coitada dessa mãe de santo, né? Ela não sabia nem o que era candomblé e muito menos o que era umbanda, porque se ela não teria ficado na umbanda. E eu vou tentar explicar essa parte teológica do umbanda aqui, né? Então, não são, olha só, lembra? Eu estou voltando a falar assim, olha, umbanda católica, orixá lá, continuam sendo caboclo, mas adotaram esses nomes, porque a umbanda adotou essa cosmética afro-brasileira, né? E continua tendo candomblé que não mudou nada. Então, assim, mas não tem vínculo, não tem comunicação, não existe comunicação entre umbanda. Então, tinha naquelas maluquices, daquelas casas de Omoloco, que misturava as coisas, e continuou. Aí, como eu falei, as casas de Omoloco viraram um pejorativo, mais ou menos na década de 90, e foram substituídas, acho que elas acabaram. Quem é que faz o papel dessa mistura maluca que tem hoje? É de quem eu sempre falo mal aqui, o candomblé de Angola, né, gente? Aí o cara diz, quando o cara quer fazer um antigo Omoloco, virou assim, aí eu tenho uma casa de Angola, o que significa isso? Que ele faz qualquer coisa. A casa de Angola é qualquer coisa. Ele faz qualquer coisa lá e acabou, porque Angola pode, porque é banto. Então, beleza, tá certo? Então, fica assim as pessoas de Angola lá, tá? Bom, e aí, mas qual a dificuldade que tem? Cara, olha só, candomblé e umbanda são muito diferentes, as pessoas de umbanda não conseguem ir pro candomblé. Agora vamos começar a falar, depois de eu ter contado toda essa história aqui, chega na hora de eu falar o quê? Das diferenças, tá certo? Finalmente, depois no 19º minuto, caraca, gente, 20 minutos para chegar nas diferenças, né? Eu falei que ia ser longo, né? Então, quais são as diferenças? A primeira coisa é o seguinte, o candomblé, cara, ele é iniciático, o candomblé é iniciático, com obrigações formais, com muitas regras, uma hierarquia muito pesada, cargos, funções. Ali, quando é uma estrutura pesada, uma estrutura formal, tá certo? Uma estrutura formal e que tem ritos baseados em utilização de materiais que vão desde materiais vegetais, folhas com muita propriedade, como a Umbanda também usa muita folha, tá certo, né? Mas vão com materiais, comidas, não sei o quê, e materiais animais, tá certo? Ou seja, o candomblé tem tudo lá, mas por que essas coisas são usadas? Porque tudo isso, como eu já falei em outros vídeos, essas coisas todas são feitas para quê? Para a gente mesmo, mas é a forma, né? A liturgia do candomblé faz com que essas coisas sejam usadas para voltar para você, tá certo? O pessoal da Umbanda não gosta daquilo, tá certo? Ele acha que as coisas se resolvem com vela, flor e água, beleza? Então, essas pessoas aqui não se adaptam aqui, né? E não se adaptam também a essa coisa da hierarquia, dessas ordens todas. Então, a maior parte das pessoas que abriu casas de Angola, que abriu casas de Omoloco, ou abriu o que chamava de Umbanda traçada, tá certo? Eram pessoas que foram de candomblé, não se ajustaram com aquela coisa toda, né? Se não gostaram do que ela faz, aí ela vai para a Umbanda. Só que ela vai para a Umbanda, mas mantém toda aquela coisa do candomblé. Então ela quer manter aquela estrutura, aquelas obrigações, sem seguir as regras. É uma coisa interessante, porque ela incorpora coisas de candomblé na Umbanda, orixá, não sei o que, parará, mas não quer seguir as regras que está aqui. Então fica essa maluquice. Aí é a maluquice maior, que são essas casas misturadas, traçadas, Umbandomblé, Candombanda. Cara, esse é o mundo maluco aqui. Eu não gosto desse mundo aqui. Eu gosto do pessoal que é Umbanda, tá certo, né? Gosto do pessoal Umbanda ou pessoal Candomblé. Eu acho que você tem que escolher. Eu sou ortodoxo, né? Então você tem que ser ou Umbanda, ou Ifá, ou Candomblé, ou Egum, ou não sei. Cara, você tem que escolher o que você é. Você não pode ser tudo, né? Eu já falei que você não pode ser tudo, né? Então, a primeira coisa é isso, né? Que eu falei que o Candomblé é baseado no uso bem extensivo de materiais, tá certo? Com finalidade litúrgica, e a Umbanda é muito restrita. A Umbanda confia naquelas coisas, alguns materiais. Agora com os Exu, algumas coisas foram introduzidas, mais materiais, mas no princípio a parte de Caboclo Preto Velho trabalha com os elementos muito simples, muita reza, muita vela, que gostou, é água, flor, reza, vela e essas coisas mesmo, tá certo, né? Então essa é uma grande diferença que tem lá deles, tá certo? Bom, aí a outra coisa importante de diferença para entender é o seguinte: a Umbanda é base católica, aqui Candomblé é base Yorubá. São duas religiões diferentes, Umbanda católica e Yorubá. Ah, mas tem Umbanda que, olha só, não tem Umbanda Yorubá. Não tem Umbanda Yorubá. Tá certo? Yorubá é isso aqui, tá certo? Umbanda do lado de cá, tá? E no formato da Umbanda, esses tais orixás da Umbanda aqui, né? Na verdade, eles se submetem a Deus, né? Então, Deus Jeová, né? Deus católico, Jesus, então Jesus está assim. Então, a Umbanda bota lá a imagem de Jesus lá. Aí eles fazem um sincretismo interessante, que eles fazem sincretismo, e aí Jesus vira Oxalá. E como, né? Mas você não tem Oxalá lá nas pessoas, não tem um caboclo de Oxalá. Por quê? Porque não pode, né? A Umbanda fez uma armadilha. Como Oxalá é Jesus Cristo, você não pode ter Jesus Cristo lá, né? Você não pode ter incorporado lá. Então ficou nessa armadilha. Então o sincretismo santo
orixá é uma coisa da Umbanda, ela fez aquelas similaridades. Isso teve no candomblé? Teve, mas assim, na década de 90 já estava acabando, tá certo? No 2000 já não tem mais. O candomblé acabou com esse sincretismo antigo. Quando as pessoas antigas passaram, né, aí sobrou, ninguém mais adotou. Na Umbanda não, na Umbanda tem muito forte isso, São Jorge, com Ogum, né, tá certo? Aqui no Rio é São Jorge, né, porque é Umbanda mesmo, né? Então, essa coisa de junção lá. Então, a Umbanda tem essa coisa do sincretismo, tem essa coisa do caboclo associar com o santo e associar com o orixá. Então, a Umbanda sempre tem aquelas imagens. Então, uma casa de candomblé, como eu falo, candomblé não tem imagem. Ah, outra coisa, estou falando de diferença, né? Candomblé, gente, olha só, candomblé não pode ter imagens. Gesso, olha só, imagens não tem. Candomblé não pode ter, se alguma casa tem, tá errada. Não tem imagem de orixá. E orixá não tem imagem, tá certo? O cara pode ter uma escultura de madeira representando, muito mais arte sacra, no termo de bonito. Eu tenho em casa orixás em forma de madeira, eu comprei lá no Recôncavo, eu adoro, lá em Cachoeira, adorava, agora não vou mais. Mas eu comprava a madeira, eu tenho um Oxalá gigantesco, tá certo? Que eu fiz. Mas assim, arte sacra, aquele arte, né? Não é litúrgico. A Umbanda não. A Umbanda tem imagem, gesso e litúrgica, tá aqui, tá certo? Bom, essas são as coisas que todo mundo fala. Eu tô aqui chovendo no molhado, tá certo? Né? Chovendo no molhado. O que eu queria não era falar nada disso aqui. O que eu vou falar agora é o que importa, né? Isso aqui foi a parte, porque até agora eu falei o que todo mundo fala. Ah, esse cara falou que ia falar uma coisa diferente, falou igual. Realmente, vocês têm toda razão. Até agora eu gastei 24 minutos falando o que todo mundo fala, só para dar uma diferença. A parte diferença foi a parte da história, as pessoas não contam essa história, tá certo? Então, depois da história tem aí uns 10 minutos que eu fiquei falando essas diferençazinhas aqui, né? Beleza, me perdoe. Mas eu não queria deixar de comentar. Mas agora eu vou falar uma coisa importante, agora teológica, vamos falar a parte teológica da coisa, beleza? Vamos lá. Qual é a grande diferença teológica em relação de Umbanda com Candomblé? É muito forte. Olha só, a Umbanda, ela lida com o Ironã. Lembra que eu já fui falando? Isso é uma sequência do Ironã. O que é o Ironã? O Ironã faz, agora eu vou falando como dentro da minha religião. Então, né, o Ironã tem o Aie, tem o mundo natural e o Ironã. O Ironã é esse espaço supernatural que envolve, que faz parte do Aie, né? E que envolve lá. Algumas religiões chamam de astral, espaço astral, que é o espaço supernatural, onde existem os espíritos que estão diretamente ligados com a gente, que se manifestam forte, que influenciam nossa vida, alteram, melhoram, prejudicam. Todos esses espíritos estão muito ligados a gente, ficam aqui nesse mundo, nesse supernatural ligado aqui, que é um supernatural diferente do Orum. O Orum é aquele supernatural, né? É o espaço espiritual superior. Orum, eu já fiz esses desenhos aqui, essa simbologia. O Orum é o espaço espiritual superior, né? Lá estão as divindades, tá Deus, tá as divindades, o orixá, tá tudo aqui. Os orixás estão aqui no Orum. No Ironã, o que tem? Eu já expliquei, dentro da religião Urubá, a gente entende que o Ironã tem o Ebeorum e tem as Adé e os Adjogum, tá certo? Né? Fica aqui dentro, é isso que está aqui. A Umbanda tem uma compreensão muito maior disso aí. Lembra que eu falei também que nem todas as religiões entendem tudo, todo o supernatural? Então o Yorubá tem problemas, eles não entendem todo o supernatural, tá certo? O Yorubá não é uma coisa totalmente completa, né? Eles entendem a metafísica deles lá. Mas a Umbanda tem uma compreensão muito maior. A Umbanda, aí tem a diferença. Agora eu vou falar, hein? A Umbanda, ela lida com quem? Com o Aie. A Umbanda é um culto religioso de incorporação, mas cujo foco é o Aie. O mundo natural que nós estamos, mais esse supernatural que cobre aqui. Esses espíritos de Umbanda, esses guias de Umbanda, estão onde? Estão aqui no Ironã, nesse espaço astral aqui. E por isso eles têm influência direta na gente. Eles têm, assim, quem é médium, né, os eleguns, né, o médium elegum, quem já foi dos dois lugares, fala até que a incorporação são diferentes. A incorporação de Umbanda, eu vou falar o que eles falam para mim, de fora para dentro, de orixá de dentro para fora. Eles dizem o seguinte, o orixá vem subindo assim, né, deve ser, todo mundo fala assim, é diferente, né, as incorporações. Mas então estou falando, a diferença, agora né, estou na parte teológica aqui depois desse minuto todo. Então a Umbanda, ela atua nesse setor aqui, ó, Aie. A Umbanda é uma atuação dela, Aie. Os espíritos estão aqui. Então todos os guias de Umbanda estão no Aie aqui influenciando. E por que eles são tão práticos? Por que as pessoas recorrem? Por que eles são tão úteis? Justamente por isso, como eles são espíritos que estão no supernatural aqui no Ironã, né, para a gente da Ironã, né, Ironã, para a gente que é do Candomblé, Ironã.
eles conseguem influenciar diretamente, rapidamente, as coisas são feitas tanto para o bem como para o mal, esse é o problema, né? Tanto fazendo coisas boas como fazendo coisa ruim. Então a Umbanda está localizada aqui. Então a Umbanda, ela tem uma utilidade para as pessoas muito diferente, distinta do que tem lá. Ou seja, uma coisa, não, olha o que eu vou dizer mais para você, que é importante aqui. A Umbanda não substitui o Candomblé, não substitui. Na verdade tem aqui, a Umbanda, o que a Umbanda faz pelas pessoas e a ajuda que ela dá usando esses espíritos que estão aqui. E vou falar mais uma coisa, e é muito necessário o trabalho da Umbanda, por quê? Porque tem muito espírito perdido, pessoas que morrem, que não vão por que ficam por aqui, e a Umbanda sai pegando tudo aí. Esses espíritos que acontecem, não são tão os obsessores, os espíritos perdidos, que eles começam a influenciar a vida das pessoas que estão no mundo natural, e isso é o principal que a Umbanda lida, né? E aí, você vai lá para quê? Para você afastar esses troços que estão te prejudicando. Então, esse tipo de trabalho que é feito aqui não vai fazer. O pessoal do Candomblé, o Candomblé como religião, como liturgia, não entende, não compreende e não atua nisso aqui. Esse tipo de influência que a gente fala aqui, ó, eu estou sendo assediado por um espírito ruim, ou tenho um obsessor, ou tenho um parente aqui que ficou um negócio ruim. O parente talvez, né, com a parte de algum a gente trata aqui, mas o resto, o Candomblé não entende. Né? Imagina, então, assim, isso só está na Umbanda. Então, para você, então a Umbanda, ela tem um espaço de atuação muito objetivo, que está ligado no nosso dia a dia, na utilidade do dia a dia, e no qual as pessoas conseguem entender e influenciar de forma rápida. Espera aí que as minhas netas vão aparecer de novo. Pronto, já deu um jeito nelas. Então elas estão lá me esperando. Então a Umbanda, assim, a utilidade da Umbanda é muito preciosa. Por quê? Porque é aquelas coisas do dia a dia que você precisa de uma ajuda de um guia para tirar uma negatividade, coisa. E essas coisas mais práticas é a Umbanda que vai resolver. E isso que ela resolve, esse lado aqui não resolve. Então a Umbanda, ela é preciosa, é útil, ela recupera essas almas que foram perdidas, encaminha, tira, porque uma coisa que a gente aprende no Umbanda é o seguinte, esse espírito ruim que às vezes assediam as pessoas ou atacam as pessoas, são mandados por outro, né? Porque a maldade humana, né? Está na Umbanda. A Umbanda trata da maldade humana, os caras que fazem feitiços, esse mau caratismo, né? De fazer feitiços, isso aqui. Onde você trata? Você trata aqui. E isso é importante porque às vezes essas pessoas estão usando os espíritos perdidos que ficaram lá e esses espíritos precisam ser recuperados, cara, precisam ser recuperados. Então a Umbanda faz esse trabalho. Então o trabalho que a Umbanda faz é um trabalho importante, tá certo? Valioso e que você não vai ter referência aqui. Mas o que eu queria dizer... aí vamos voltar para cá. E o Candomblé? Essa teoria aqui é importante, por quê? Porque o Candomblé, ele não lida com assim, o Ifá lida muito com o Ironã, tá certo? O Ifá lida com o Ironã. O Candomblé, o Ironã não é a especialidade do Candomblé, tá? O Ironã Ifá, a gente lida com o Ironã. Ifá, a gente lida com o Ironã. O Candomblé, o Ironã, assim, passa esse negócio. Mas o que é? Onde é que o Candomblé lida? O Candomblé lida com o Orum. A religião Yorubá, o culto de Orixá, ele vai lá no Orum. Então, só um segundo, peraí. Pronto, lembrei de novo delas. Então, vamos lá. Então, aí o que eu vou dizer, estou aqui na parte teológica, né? Então, o Candomblé, ele tem que buscar as energias dele, a ligação. O Candomblé, a região do Candomblé, de Orixá e o Ifá, é para fazer o quê? É para nos ligar aqui no mundo natural. Com quem? Com o mundo espiritual superior, com o Orum. É aqui, ó. A ligação. É no Orum que o Candomblé tem que buscar as energias, tem que buscar os orixás, a ligação nossa com o nosso Ori, com o nosso anjo da guarda, com o Enqueji, com o nosso orixá, tá certo? Ifá, Orodumare, Orumilá, Exu. Então, tanto Ifá quanto o Candomblé, eles têm como fonte nos ligar com o Orum, com o espaço espiritual superior. Esta é a diferença principal teológica ali, né? Esses dois, Ifá, né? Sendo que Ifá consegue lidar um pouco aqui com a parte tem conhecimento, tem liturgia para lidar com o Ironã. O Candomblé não tem. Mas os dois são focados em quê? No mundo espiritual superior, no Orum. Então o Candomblé é aqui, ó, Aê Orum, Aê Orum. E a Umbanda não é Orum, a Umbanda é Ironã, tá certo? Por que eu tô falando que é uma coisa importante? Porque tinha uma coisa que acontecia na Umbanda comigo, eu já falei isso em um outro vídeo, mas as pessoas podem não saber, é o seguinte, que eu não entendi uma coisa, às vezes a pessoa estava se consultando lá na casa de Umbanda da minha esposa, aí um guia daquele me chamava lá, né, porque eu ajudava, né, eu era, vamos dizer assim, um alabela, aí, né, aí me chamava, eu preciso que essa pessoa está com esse problema, eu preciso que você cuide, jogue para ela, mandava ela para Ifá, tá certo?
E aí eu ficava assim, caraca, eu não entendia aquilo, porque cara, esses guias me davam muito trabalho, ficavam mandando pessoas, e eu era uma atrás da outra. Então assim, eles ficavam me mandando lá. Claro assim, eles cuidavam de muito mais gente, né? De cada 10, uma eles me encaminhavam, tá certo? Mas eles me mandavam lá, e continua sendo a maior fonte de coisas que eu faço, são esses guias que me mandam as pessoas para eu cuidar, tá certo? Né? Eu não atendo qualquer pessoa, mas assim, os guias me mandavam, eu tinha que cuidar dessas pessoas e tratava. Mas eu nunca entendi aquilo, mas por quê, cara? Por que esses guias não resolvem? Aí depois, estudando, evoluindo, hoje eu entendo, isso de anos atrás eu entendo. Por quê? Isso, né, é a prática confirmando a teoria, né? Tá certo? Assim, por quê? Porque a Umbanda lida com a parte aqui do Aie, né, do Ironã. Então, quando o problema consegue ser resolvido no mundo natural e nesse supernatural, aqui no astral, aqui que envolve o mundo natural, a Umbanda resolve tudo. Mas só que tem problemas, as pessoas às vezes têm problemas que não conseguem ser resolvidos aqui, não é nesse contexto. A pessoa precisa buscar a solução dela lá no Orum, lá no mundo espiritual superior, às vezes está envolvido com o destino dela, pragas, ou algumas coisas, problemas que elas trouxeram de destino, coisas que estão vindo do destino dela. Então nessa hora os guias falavam assim, eles não me diziam que era esse motivo, eu aprendi depois, mas o que eles falavam? Para esses casos assim, eles mandavam para mim. Por quê? Porque eu ia lá no Orum para tratar do problema da pessoa. Então, assim, elas resolviam, né? 90% dos casos elas resolviam aqui, porque são problemas que se resolviam nesse mundo supernatural, e aqueles casos que envolviam o Orum, elas chegavam e mandavam para resolver. E é verdade, tinha uns casos lá, olha, esse caso, eles falavam assim, esse caso não é comigo, é com você. Pum, esse caso não é comigo, é com você tem que resolver. Ó, preciso que você resolva, envolva, então vão colocando lá. E até hoje, isso acontece. Então, assim, essa prática, na verdade, confirma essa teoria que eu estou falando aqui. A Umbanda lida com maestria com esse pedaço aqui, e quando chegava a parte do Orum, né, a parte espiritual superior. Né? Aí o que acontece, complementando, acontece o seguinte, só que essa parte, quando a gente lida com o espaço espiritual superior, né, o que acontece? As coisas são mais lentas, gente, envolve destino, envolve mudança de comportamento, envolve atuação de orixá, nada disso é muito rápido, gente. Eu sempre falo, quando a pessoa voa em faz, a gente faz alguma coisa, eu falo assim, olha, se você está esperando que eu vou resolver esse problema em 3 dias ou 7 dias, você não vai ganhar nada. Olha só, você vai fazer uma coisa aqui, vai começar a atuar, daqui a alguns meses você vai ter a solução, porque essas coisas vão gradativamente, com a mudança da pessoa, com o merecimento, aquelas coisas de forma vão resolvendo lá. Então eu sempre falo, se você quer rapidez, você não vai de cá, eu vou comigo, sempre demora, as soluções, mas aquilo se resolve. Como eu tenho a felicidade de poder acompanhar o caso das pessoas até o fim, eu sei que aquilo se desenrola e em alguns meses aquilo acontece, tá certo? Aí o que acontece com as pessoas de Candomblé? As pessoas de Candomblé também deveriam, as pessoas de Candomblé têm que lidar com a mesma coisa que eu lido, né? Orum lá. Só que o cara aqui, né, tem muita gente em casa de Candomblé que o cara precisa faturar, ele precisa comer lá, ele precisa ganhar o dinheiro para comer, o almoço e o jantar dele, né? E pagar as contas do mês. Então ele não pode ficar ali dependendo de coisas que vão durar tempo. E aí o que acontece? As pessoas, por falta de conhecimento, entendimento disso, que ela deveria estar cuidando do espaço, ou mesmo entendimento disso, ela vê o seguinte, cara, eu preciso de alguma coisa que seja mais rápido e imediato. Aí essas pessoas de Candomblé, o que fazem? Trazem para dentro das casas de Candomblé quem? Os guias de Umbanda. Por quê? Porque eles precisam tratar dessas coisas que estão aqui nesse espaço do Ironã para poder ter as respostas rápidas, imediatas, não sei o quê. O problema é que, infelizmente, essas pessoas geralmente fazem isso quando é para fazer coisa mal, né? Malefício, quando para fazer atalhos. E aí é o que eu falei no vídeo sobre o caráter, né? Tá certo? Você não deve, olha só, você não deve ir a Ifá, você não deve ir a Candomblé, você não deve ir a Orixá, você não deve ir a uma casa de Orixá para pedir isso. Caraca, isso é um erro gravíssimo, cara. Nunca vá numa casa de orixá, nunca vá a um orixá, nunca vá a Exu orixá para pedir o mal de alguém. Nunca vá numa casa de orixá com o seu coração envenenado, com o seu coração obscuro, tá certo? Seu coração com sentimentos ruins. Nunca faça isso. Você vai só se prejudicar. Você vai ter problemas sérios na vida. Então, assim, não vá para isso, né? Não faça isso. O problema é que essas pessoas fazem o quê? Usam a Umbanda, porque existe um problema sério com os guias, né? A ausência completa de ética, né? Tá certo? Ou seja, os guias não têm. E isso que eu falo, que os orixás têm, né? Que Exu tem, que é seguir essa moral de Olodumare, tá certo, né? E segue e prejudica pessoas que saem fora disso. Esses guias aqui não têm esse tipo de coisa, tá certo? Então eles são manipuláveis.
Então os guias fazem o mal para as pessoas, né? No médio bom o cara faz coisa boa, no médio ruim faz coisa ruim. Assim, então você não pode confiar num guia desse achando que aquele guia lá, aquele caboclo, aquele preto velho, aquele Exu, são bons, olha só, depende, né? São bons, mas porra, se você pedir o mal, tem gente que ele vai fazer, eles são manipuláveis completamente. Então isso é uma coisa complicada que tem na Umbanda, né? Então essas pessoas de Candomblé, quando jogam a Umbanda para junto dela lá e começam a botar ali Exu, Pombogira, começam a botar, sei lá, Preto Velho, mas esses caras, geralmente eles procuram esses guias que dão resposta rápida e fazem qualquer coisa de qualquer maneira. Eles estão querendo isso, eles estão querendo manipular essa parte aqui do Ironã. Aí você pode dizer, não, mas então o cara está complementando, né? Já que o Candomblé só lida com a parte Orum da coisa, o cara está complementando ali com a parte imediata para resolver o problema de todo mundo. Só que ele está errado, porque essa religião aqui não tem essa abordagem aqui, né? E o cara vai estar usando toda a formação dele, toda a iniciação dele, toda a preparação dele foi para lidar com o Orum. Aí ele tem aqui uma outra, que é outra preparação. As pessoas que vão lidar aqui com essa parte do Ironã, com a parte do supernatural, do astral aqui, eles têm que ter outra base de proteção, outras proteções. Não é à toa que a gente vê aí um monte de pai de santo, orixá, que morre com 30 anos, 35 anos, 40 anos, 45 anos, morre cedo, né? E a gente vê aquele pessoal de Candomblé antigo, aquelas senhoras que só lidaram com o orixá, né? Que morrem lá com 90 anos, 95 anos. Olha só, não quer dizer que elas sejam exemplos de pureza, porque muita gente aqui, muita orixá aqui, que você vai ver a vida dela, cheia de atalhos. Mas como eu falei para vocês, eu digo, o Olodumare não está preocupado com essas mesquinharias aqui, não. Ele olha a vida toda. Mas essas pessoas que ficam se preservando, que fazem as coisas que deviam fazer, que valorizam toda aquela iniciação, toda aquela formação, toda aquela preparação para ela, trabalhando com orunco, negócio, vão viver, vão morrer com 100 anos, com 90, 95, com 80, aquele negócio todo. E esse pessoal, né, que se diz babalorixá, que se diz orixá, às vezes nem é, né? Tá certo? Diz uma coisa, que fica misturando, fazendo tudo, são esses aí, gente famosa, que sai em jornal, todo mundo conhece. Eu poderia citar aqui, né? Não vou citar porque vou despertar raiva de um monte de gente aí. Um monte de nome de gente famosa, que tinha programa de rádio, que tinha vídeo, que saía não sei o quê, que tinha lançado DVD, livros, o quê, que faleceu, cara. Morreu. Claro que tem alguns aqui que foram casos de morte natural, que foram doenças, não sei o quê, que não conseguiu, mas, cara, assim... vítima de mas tem uma parte aqui que falece. Por quê? Porque, cara, o cara gastou, né, a vida se formando para se preparar para aquilo, em vez de se preservar, ele começa a misturar. Eu digo o seguinte, o supernatural é um troço, eu falo para todo mundo que vai na casa de Umbanda, olha só, esse pessoal de Umbanda, eu digo, vocês, cara, vocês são muito bons, cara, vocês são muito corajosos, porque vocês lidam aqui com um supernatural muito complicado, muito forte, muito poderoso, tá certo? E supernatural é muito complicado. Então, cara, o pessoal de Umbanda tem que ter muito preparação. Não é à toa que também tem muita gente que vai de Umbanda, se arrebenta a vida, não sei o que, sai, porque por falta de preparação. Seja assim, então, existe um problema aqui que essas pessoas lidam com energias muito fortes, muito perigosas, e às vezes não tem cuidado e preparação para isso. Mas era isso, eu espero que, eu já estou com 45 minutos quase aqui. Gente, era isso que eu queria falar. Explicar para vocês teologicamente as diferenças, né, de Umbanda e Candomblé, para que vocês possam valorizar o Candomblé no que tem que ser valorizado e aqui, e a Umbanda que tem que ser valorizada no que ela é importante. E volto a avisar, cara, pessoas de Umbanda, vocês são muito corajosos, são muito corajosos, cara, vocês lidam com coisas muito fortes, muito perigosas, muito mais perigosas que a gente lida no Candomblé, muito mais. Cara, vocês tinham que ter 3 vezes mais preparação do que as pessoas que de Candomblé têm. E por isso, talvez, como eu repito, pode justificar a quantidade de problemas que se tem aqui, de gente que começa, termina a casa, que vai não sei o que, porque, cara, vocês estão lidando com o pior da natureza humana, tá certo? Era isso, abraço a todos, até o próximo.